Estamos aqui mais uma vez. Queria agradecer por assistir, né, o podcast Missões Educadoras, com esse intuito, né, de que cada um de nós tem uma missão educadora na vida, né? E as nossas trajetórias de vida explicam muito de como nos formamos, quais são nossos desafios, os horizontes que projetamos, tanto para nossas vidas quanto para a sociedade que vivemos. Hoje estamos muito felizes aqui com a presença da doutora dentista, né? Hoje bancária do Banco do Brasil, e que compartilha durante toda a sua vida, como criança, como jovem, por várias organizações que participou e transformou sua vida numa missão educadora. Então, muito obrigado, Cíntia, pela sua presença. Obrigada pelo convite, Egídio. O que eu puder acrescentar nas missões educadoras, estou aqui. Lhe agradecemos. Cíntia, a gente teve aqui presença de educadores, alguns você conhece, como o Bill Calhoun, o empreendedor social Johnson Salles, né, professoras da UFC, como a Mazé. E a gente vai um pouco descobrindo nessa entrevista, né, como essas suas escolhas, essas suas vivências, os sonhos, né, a fé, que eu sei que é algo muito importante para você. Imprescindível. Como mãe, como mulher, como profissional, como executiva, como cidadã. Essas mulheres, né, que enfrentam várias barreiras numa sociedade, infelizmente, ainda que não dá os mesmos direitos e as mesmas oportunidades às mulheres, mas que você nunca teve esse vitimismo, né, de apenas ficar na defesa e foi realmente construindo os seus espaços, né, de forma independente, sem depender de política, né, pelo talento, pelo conhecimento, pelos valores. Mas eu queria te perguntar como começa essa jornada. Como é que foi um pouco da infância da Cíntia Cardoso ali na Cidade dos Funcionários, né, com a sua família? A infância, na verdade, foi antes da Cidade dos Funcionários, né? Eu cheguei na Cidade dos Funcionários aos 5 anos. Antes, nós morávamos na BR-116, e num terreno bem amplo, com muito contato com a natureza, que a presença dos meus pais sempre foi muito importante nessa minha formação, contato com a comunidade daquela localidade, que eles sempre tiveram ações assistenciais, pontuais. Minha família toda tem esse histórico, né? A minha avó era bem conhecida na região, em torno de toda essa obra assistencial que ela sempre fez, né? De forma totalmente gratuita, sem nenhum intuito de reconhecimento. O lema sempre foi servir sem olhar quem. Então, esse é o mote que permeia de geração em geração na minha família, por meio da minha avó, da minha mãe, e vem se perpetuando em todos os membros da minha família. Meu irmão, em algumas ações bem significativas que ele tem na atuação como profissional e a atuação pessoal dele. Inclusive, ele não gosta de nenhum tipo de propaganda a respeito disso. Assim também como ações feitas e realizadas pela minha família em vários segmentos. Interessante, né? Vocês vão ver daqui para o final como esse contato dela com a natureza, né, leva ela agora aos desafios das mudanças climáticas, ao mundo do ESG, né, mas também essa interação social com todas as pessoas, né, com os pobres, sem restrição de classe, de raça, de gênero, né, mas sempre aberta a viver, né, e interagir de forma democrática com as pessoas. Isso vai pautar a vida dela. Mas eu sei que uma figura muito importante na sua vida foi sua mãe. Sempre. Porque ela foi, né, aí no seu DNA, né, tanto avançada bastante para a época que ela tinha em termos profissionais. E fala um pouco sobre dela, se puder. Assim, na época que a minha mãe estudou, o comum seria seguir o magistério e ser dona de casa. Minha mãe nunca aceitou esse rótulo, então ela sempre buscou algo mais. Ela estudou no liceu, estudou contabilidade, foi trabalhar muito jovem,
Precisou, inclusive, da autorização do meu avô para que isso acontecesse. Naquela época não era permitido uma menina de 18 anos trabalhar fora de casa sem a anuência dos pais, principalmente do pai. Então, assim, ela sempre foi além do tempo. Então, ela foi trabalhar no escritório de contabilidade, onde ela era a única mulher, né, no imobiliária, e foi muito respeitada e muito profissional. Foi responsável pela contabilidade de várias empresas ao mesmo tempo. E nesse percurso de trajetória dela profissional, a única coisa que ela tinha como benefício, e era um benefício considerado, na época, muito avançado, ela conseguia acompanhar todas as nossas tarefas estudantis, escolares, assim também como todas as atividades extracurriculares. Então, assim, ela sempre estava participando ou do nosso balé, ou do futebol do meu irmão, sempre estava presente em todas as reuniões da escola. E essa flexibilidade de horário que foi concedida a ela foi muito devido ao profissionalismo que ela sempre teve e a responsabilidade com tudo que ela colocou à mão. Então, ela sempre teve esse diferencial profissional. Você meio que se inspira, né? Você continua sempre se pautando por resultados, né? Por metas. Eu conheço a Cíntia há pelo menos 30 anos, né? E ela não precisa de ninguém cobrar, ela se cobra bastante, né? Para fazer a melhor entrega da melhor forma possível, como fez em toda a sua vida. Mas seu pai também desbravou, né? O mundo da informática, quando pouco se falava disso, no CEPRO, na IBM, né? E te inspirou bastante. Eu coloco isso porque a família sempre foi um valor importante para a Cíntia. E a gente esquece que nós nos tornamos educadores, né? Também pela influência dos nossos pais, irmãos, enfim. E o seu pai e seu irmão, tem algo a concluir aí sobre isso, assim, em termos... Sim, eles sempre foram visionários. Meu pai sempre foi visionário, com o pouco conhecimento que ele tinha, ele conseguiu ver na informática um diferencial. E por meio disso, mesmo sem curso superior, ele conseguiu alçar um voo que antes inimaginável para ele, na situação econômica que ele tinha, no nível de escolaridade que ele tinha para a época. Então, assim, ele ajudou a implementar a informática da IBM, ajudou a implementar o Banco do Nordeste, foi para o SERPRO, também para a Casas Luring, que é a Casas Pernambucanas. Então, assim, em vários segmentos que ele conseguiu trabalhar, e ele trabalhou muito, muito pesado, e praticamente não via meu pai durante a semana. Ele foi um desbravador, um guerreiro. Na verdade, um vitorioso. Meu irmão também tem uma história de vida profissional brilhante, onde vai o nome tem um peso muito grande, porque ele tem um diferencial ético muito forte. E isso nós devemos aos nossos pais, que sempre foram pessoas muito honradas, muito humildes, mas que a ética perpassou por tudo. E então, sempre se mobilizou para grandes causas, né? Sim, sim, sempre. Então, assim, é com muito orgulho que eu falo deles. A gente está aqui com um amigo do Marista, né? Cíntia, quando entrou na escola, e o que a gente pôde presenciar, né? Sempre levou logo o rótulo, né, de CDF, né? Porque... é um rótulo um tanto pejorativo, né? Mas aceito. Aceito de bom grado. Porque acabava dominando aí a matemática, né? Com a disputa da Olimpíada de Matemática. Então, e também, sem esquecer o lado da biologia, né? Como foi? Como é que você considera o início teu na escola, escrevendo de trás para frente, Doroteias, né? Na verdade, eu não fui aceita pela primeira vez no Cearense, no teste admissional, porque eu tinha uma mania de brincar de ler de trás para frente. E a professora achava isso um ato de rebeldia. Então, assim, a professora mandava eu pintar o avião de azul, eu pintava de vermelho. Ela mandava ordenar uma fila, eu ordenava a fila de outra forma. Então, assim, vários atos de rebeldia.
e de transgressão, né? Para um padrão, naquela época, extremamente rígido. E o meu pai recebeu uma cartinha do marista dizendo que eu não seria aceita porque eu era transgressora. Para aquele momento, a princípio, né, ele ficou muito bravo, né, por eu ter sido bem levada. Mas quando ele foi entender o que realmente tinha acontecido, eu notei uma pitadinha de orgulho, que eu não ia me encaixar muito fácil nos rótulos que fossem dados ao longo da minha vida. E isso foi bem marcante, e foi isso que realmente aconteceu. Eu não me deixei ser rotulada muitas vezes. E isso faz parte da minha história. Então, assim, essa história de virar a página é bem forte para mim. E nos Doroteias, né, de vez em quando você fala, né, amigas como você, né, que também desbravaram, né? Sim. Várias amigas que continuam até hoje, Sim, tanto no amigas... Doroteias quanto no Marista, que vocês compartilharam, né? Sim. Muito desses desafios como mulheres. Não era que se tanto fala em feminicídio, marcha das mulheres, contra as violências, as desigualdades, né? Qual foi a importância desse grupo de amigos, das amizades? Tenho amigos maravilhosos que perpetuam desde a infância até hoje, né? Alguns foram para o Marista comigo, outros seguiram outros caminhos, mas o elo de amizade se manteve e se mantém até hoje. Então, tem profissionais exemplares, exímios profissionais em várias áreas de atuação e que tem como um lema de tentar ser o melhor cada dia, tentar vencer por honra, por ética. O nosso grupo é bem formatado nisso. Valores, princípios. Muito bom. E o esporte na tua vida, né? Porque eu sei que a natação aí teve uma presença, né, muito forte. Eu treinava natação na época do Marista, né? Cheguei a ficar perto de uma competição e foi uma coisa bem forte. Sempre gostei muito de nadar. Em outros momentos também da outra vida, assim, mais à frente profissionalmente, voltei a treinar natação com a Edla, né? A princípio era a Marília lá no Marista, depois foi com a Edla. E até hoje, o esporte, não que eu seja um esportista, mas eu sou uma apaixonada pelo esporte. E que valoriza muito, né, os teus indicadores, né, de metabolismo, né, de saúde, sempre procurando, né. Que eu digo isso porque vocês vão entender porque que nós estamos indo por esse caminho, né. Mas tem aí a estudante, tem a esportista, né, tem a filha, né, que vai também desbravar o social, lutar pelas mulheres, contra as injustiças, pelo ESG, pela responsabilidade social, mas esses ingredientes foram se misturando, né, na escola. No Marista, a sua entrada no Marista, tem alguns momentos aí que a gente poderia compartilhar? Eu fiquei um tanto atemorizada, né, para a entrada do Marista. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser rotulada de novo como transgressora, como rebelde? Enfim, houve esse temor. Mas nesse momento da vida, né, eu estava perto de 15 anos, eu já era uma pessoa assim, mais introspectiva. Acho que o rótulo de CDF já estava um pouco mais forte, um tanto tímida. Então, eu fiquei um tanto quanto, a princípio, observando o movimento do que seria o Marista, né? E como seria a inserção nesse novo grupo. Alguns colegas do Doroteias também entraram no Marista na mesma ocasião, mas nem todos ficaram próximos, né? Em alguns momentos estudei em salas com alguns, mas a maioria a gente meio que se dispersou. Mas foi um momento bem interessante, porque lá eu descobri um colégio que tinha uma união entre os alunos diferenciada, tinha um movimento entre os alunos diferenciado, um pensamento crítico, uma exposição de valores e de sentimentos de pertencimento a um grupo.
E isso é muito forte. Nunca se deixa de ser marista. Uma vez marista, sempre marista. E eu entendi bem direitinho esse lema, incorporei realmente como verdade. E grandes amigos surgiram aí nesse momento. Alguns que me acompanham até hoje. Aí veio a decisão, né? Em a época do vestibular. Sim. Fazia medicina, odonto. Como foi essa escolha e entrar no mundo da saúde, enfim? Eu sempre fui muito apaixonada pela saúde, mas não só pela saúde. Então, assim, eu sempre gostei muito de matemática. Então, também houve algum momento que eu pensei em outras áreas. Houve também um despertar para a área social. Então, também houve dúvida para a área de direito. Só que, quando eu comecei a me identificar e a mentalizar como seria o meu futuro, a odontologia veio muito forte. E era aquilo que eu queria fazer, era o meu sonho. E só fiz vestibular para odontologia, não fiz para mais nada. Tinha certeza absoluta que era aquilo para a minha vida. Então, assim, foi uma decepção não passar pela primeira vez no vestibular, que eu tinha isso como certeza. Foi um momento até de que doloroso, mas foi interessante perceber uma queda também. Hoje eu entendo que talvez não fosse aquele momento ideal para entrar na faculdade. Talvez ainda fosse muito imatura para encarar uma odontologia. E aí houve, numa segunda tentativa, eu fiz odontologia em vários locais. Fiz em Recife, fiz em Natal, fiz em Fortaleza. E, para minha surpresa, mais uma vez eu não passei em Fortaleza. Mas passei muito bem classificada em Recife, muito bem classificada em Natal. E meus pais sempre foram muito presentes, muito rigorosos e cuidadosos, zelosos ao extremo. E se preocuparam muito, né? A única filha, tem um irmão, mas era a filha que sempre teve tudo, e tudo que eu digo assim, dentro do limite, né? Muito protegida sempre. E como vai ser morar fora? Essa era a grande pergunta. E minha mãe foi um papel imprescindível, foi assim, não tem nem palavras para o que ela fez. Que eu imagino que deve ter sido uma coisa muito difícil para ela. Mas houve um despertar gigante seu também, agora morando em Natal, né? Sim, Na academia, como líder do centro acadêmico, organizando seminários, fazendo pesquisa, morando com freiras. Sim, não, Natal Natal foi um capítulo único. Eu devo muito àquela cidade, àquele povo, aos meus colegas de faculdade, e assim, que me receberam muito bem, me acolheram muito bem. E inúmeros desafios aconteceram, né? Mas, assim, eu acho que Deus me abençoou muito naquele período. Então, assim, consegui me estabelecer em Natal. Realmente, grandes amigos lá se formaram e muitas oportunidades surgiram. Então, fui presidente de centro acadêmico, presidente de jornada universitária, fui bolsista do CNPq, monitora da faculdade, e me meti em muita coisa. Muito mais do que eu imaginava conseguir. Eventos nacionais, internacionais Bauru, também, internacionais, etc. Jornadas internacionais. Então, assim, foi um momento de um despertar profissional muito grande. Então, assim, foi realmente um divisor de águas. Tem uma Cíntia pesquisadora aí, né? Sim, sim. Que buscava áreas pouco investigadas, né, na odontologia, sim. Que envolvia saúde coletiva, crianças, sim. Né? E assim, houve um primeiro despertar para a saúde coletiva na disciplina de odontopediatria e de saúde coletiva, que é muito forte em Natal. Mas, a princípio, a minha primeira especialização foi em endodontia, a qual eu já trabalhava em área de pesquisa ligada à doutora Rejane, lá em Natal,
e que abriu várias portas a nível de seminários, de congresso, de apresentações. Eu também era vinculada à patologia, então tudo isso caminhou e culminou para enveredar para a especialização de endodontia, que foi a primeira especialização. Que foi quando eu retornei para Fortaleza, fiz a prova da especialização aqui, eu passei em primeiro lugar. E aí eu tive um outro percurso, né? Fiz a endodontia aqui, comecei a trabalhar em Fortaleza, montei meu consultório. E no segundo momento eu saí de Fortaleza, fui a Brasília, quando eu fiz a minha segunda especialização em saúde coletiva pela UNB, que foi quando eu trabalhei no SESC. E aí novas vertentes abriram, né, dentro do mundo da saúde coletiva. Atuava em qual? Qual era a cidade satélite? Era o Gama. Tanto no Gama quanto no plano piloto. No Gama, vinculado ao SESC. E no com plano... ricos e com pobres. Isso. Com os filhos da embaixada e com... Isso. No plano piloto, com pessoas ligadas, inclusive, a algumas embaixadas. E no Gama, com pessoas extremamente carentes. Foi quando eu desenvolvi um projeto vinculado à especialização de saúde coletiva, ao SESC, com promoção de saúde para pessoas, crianças atendidas no SESC, na escola. Foi um projeto pioneiro dentro do SESC, que depois ele repercutiu no Brasil inteiro. Através de um artigo científico, né? Feito esse projeto de pesquisa. Legal. E aí essa mudança de Natal para Brasília, né? Veio o casamento, né? Veio Sim. o nascimento das filhas. Sim. É uma mudança, né? Qual o impacto ainda do nascimento das filhas aí entre a mãe, né? A mãe Cíntia, né? Aí eu digo que é a missão maior. É a missão que Deus me colocou muito forte. Então, assim, minhas filhas são tudo para mim. Abdico de qualquer coisa por elas. E formou bastante, né? E é importante dizer que nessa dedicação, né, gerou a mesma ética, vai continuar na família, né? Sim. Eu já consigo enxergar vocação profissional, isso. Né? Já consigo enxergar isso, graças a Deus, nas minhas filhas. Que os valores perpetuam. Também no mundo da saúde, Sim. em outros mundos, né, que vão Sim. ocupar seus espaços. Sim. Eu queria te perguntar, porque aí vem, infelizmente, né, um livro cai na sua mão, um livro bem pequeno e sofre um acidente. E mais uma vez, Cíntia vai mudar o rumo da sua trajetória, né? Uhum. Mas mantendo sempre essa vocação, essa missão, né? Esses sonhos ativos, né? Na verdade, o livro, né, que é um livro para quem é da área de saúde, é o de farmacologia do PNUD. Eu estava estudando na faculdade ainda, quando esse livro caiu na minha mão. E foi o primeiro acidente que eu tive, né? Eu ainda estava na faculdade. Então, houve uma primeira cirurgia na minha mão. E essa primeira cirurgia causou uma lesão que, assim, a princípio não teria sequela, não teria nenhum dano. E continuei, formei, fiz minhas especializações. Quando eu estava retornada já para Fortaleza, de Brasília para Fortaleza, com a intensidade maior do consultório, né? Eu também atuava no SESC aqui em Fortaleza e também já estava atendendo com paciente especial, já tinha um aperfeiçoamento em estética, em paciente especial, e aí vai algumas outras áreas que eu atuava. E a mão começou a reclamar e teve um cisto, eu tive um segundo procedimento cirúrgico, que nessa ocasião foi dito que eu não teria mais garantia. Então, a odontologia não dava mais. Que era um grande amor, né? Uma grande paixão, mas que em nenhum momento, né, essa mulher mais uma vez vai desafiar a vida e vai seguir sua trajetória e vai fazer um concurso e vai conquistar outros vitórias, novos horizontes. Eu tive que me reinventar. E esse repassar, né, a gente se reenxergar,
A sorte é que a gente sempre encontra amigos no caminho. A pessoa que me operou é meu amigo de infância e ele disse, Cíntia, tu sempre passou a vida toda estudando. Então, acha outro caminho, procure estudar para concurso. E foi assim que eu entrei no Banco do Brasil, tentando não ficar doente, mentalmente doente. Eu achei um outro caminho para mim. E eu entrei no Banco do Brasil. A princípio, um degrau. É mais um degrau. E tanta gente que me disse, tá louca, vai largar a odontologia, vai entrar no Banco do Brasil. Como assim? Vai sair de uma área como odontologia para ser bancária? Atender público? Subjugar? Ser subjugado? Eu nunca imaginei entrar no Banco do Brasil. Mas foi o que me salvou naquela época. Para manter tudo, né? Aí volta a Fortaleza. Volta a Fortaleza. É importante, Cíntia, que isso fica como lição, né? Muitas pessoas, né, também passam por momentos difíceis, né? E dar essas guinadas, né, não é nada simples, né? Porque Não. essa guinada envolve a mãe que está ali com as filhas, envolve a família, envolve uma mudança de profissão, envolve retornar à Fortaleza, envolve um outro mundo, o mundo bancário. Eu trabalhei, né, em bancos, Banco Real, né, etc. E é um mundo muito difícil, porque é um mundo baseado em metas, ainda muito dominado por homens. Mas são outras métricas. Outras métricas, né? E assim... Que levou, inclusive, a um MBA em finanças, né? Para você se adaptar a essas métricas, né? Com o IBMEC. Sim, assim, eu me reinventei. A verdade é essa. E como em algumas vezes, em algumas situações da vida, eu não gosto de me sentir vitimada, né? Vitimizada. Não gosto de assumir esse papel de mimimi, tadinha. Na época eu vi todo tipo de conselho. Se aposenta, larga, assim, vai fazer artesanato, enfim, todo tipo de conselho absurdo que poderia ouvir numa situação dessa. E se render a tudo, né? E voltar ao lugar tradicional da mulher, ficar sim, só aí fica parada, dona de né? casa e assim, e tá bom. Eu nunca me conformei com isso. Então, assim, eu sempre quis mais. Isso não é, parece uma fala até arrogante, ousada. Mas é isso, eu sempre tentei ver do pior o melhor. Então, nesse momento de que eu tive que me redefinir, me realocar, me ressignificar, a palavrinha correta eu nem sei, me reinventei. Me reergui e vi que podia. E esse ver que pode é muito perigoso para uma pessoa como eu. Porque quando você passa a ver que pode, você sabe que não tem algema que consegue lhe segurar. Não tem rótulo que consiga lhe segurar. Aí você começa a pensar fora da caixa. E aquilo que parece ser uma coisa confortável passa a não ser mais. Que você sempre quer ver o que pode ser melhor. Então, assim, a zona de conforto, ela sempre vai lhe incomodar para pessoas assim. Porque sempre sabe que pode fazer mais. E nesse ver mais, enxergar mais, eu sabia que só entrar no Banco do Brasil não seria o suficiente para mim. Então, mesmo dentro da instituição banco, eu fiz o MBA em finanças, tentando alçar outros voos e me requalificar, tentar subir na própria empresa. Algumas oportunidades surgiram e, assim, algumas eu aceitei, outras não, por motivos pessoais. E hoje eu penso um pouco além. Eu penso como estrutura, na estrutura que eu estou, organizacional, em outros movimentos que o próprio banco já está sinalizando
como SG, né? Sim. E assim, seria a nova vertente que eu quero atuar. E você fez esse caminho desbravando mais uma vez sozinha, né? Estudando social, ecologia. Eu pude presenciar alguns desses momentos. Sua ida ao Janguruçu, lá com o Sérgio do MTST. Sua recente conversa na Universidade Federal do Paraná, com a professora Angela Walters, também em São Paulo. Mas eu queria só frisar que, mais uma vez, né, no mundo de machismo, no mundo que coloca as mulheres que estão aí nos escutando, né, mais uma vez a Cíntia declara para todos que ela é independente, que ela paga as suas contas e que ela não vai se deixar, né, reduzir o seu potencial, a sua alma, os seus sonhos, a sua vida, porque essa lição que trouxe da mãe, que a gente já mencionou, é a lição que deixa sempre para as filhas de que a jornada continua, agora Sim. por novos horizontes. Aí o professor Fábio Sobral lhe chama para o UFC, né, para participar ali do Vale de Inovação em Política Pública, a partir de uma ideia que você está plantando, né? Sim, o projeto é ousado, inovador, e vai gerar, se tudo der certo e se Deus permitir, um impacto real na vida daquele território, das pessoas daquele território. Porque o que a gente quer realmente é agregar uma sinergia entre vários atores, em vários cenários, dentro de um território, gerando não só uma transformação social, mas uma transformação ambiental e com participação governamental, né, que seria a governança, mas não a nível de Estado, prefeitura, algo mais, algo entre os parceiros que pudesse gerar realmente um impacto e uma transformação em vidas. Porque quando a gente pensa de dar um incentivo financeiro sem um apoio, uma estrutura organizacional que faça com que aquele benefício financeiro rentabilize e tenha uma ação plena do qual ele se foi destinado. Se é só um benefício financeiro isolado, ele não vai ter ação nenhuma. Mas quando a gente pensa em coletivo, com vários segmentos atuando em conjunto, a probabilidade daquele benefício atuar em cadeia, de uma forma da economia circular, e ter uma rentabilização e uma transformação de vida é exponencial. E também o mundo, né? Você está sempre antenada, né, globalmente com as mudanças tecnológicas, sociais, ambientais. O fato é que os bancos estão mudando no mundo e a ECG é responsável por essa mudança, né, pela aproximação, né, dos bancos com seus territórios, com os desafios mais locais. Né, também eu pessoalmente, né, e muitos do que constroem conosco, defendemos os bancos públicos, né? Sim. Então você vê muitos bancos digitais, né, avançando sobre um público que preferia uma juventude, né, e também uma comunidade, pequenas e médias empresas que poderiam ter acesso a uma outra forma de relacionamento. Eu acho que você também enxergou isso como bancária, né? Sim. Pela tua vivência na agência, por tudo que tu viu lá de produtos, que há necessidade de repensar, né, os bancários que estão lá dentro, os seus processos de trabalho, que eles podem ser, né, inovadores, mais ativos e trazer realmente mais resultados, né? Tanto para o banco como para a vida das pessoas, né? Na verdade, o banco ele tenta se aproximar cada vez mais do público final. Né? Então, a vertente seria essa. Atuando em território, a gente poderia levar o banco até eles, ou qualquer instituição financeira, de um fomento, só que de uma forma direcionalizada, personalizada. Não seria uma coisa solta, não seria só mais um produto. Sim. Seria um processo, um serviço. Então, isso agrega muito mais valor ao longo da escala, né? Porque você diminui a inadimplência, você aumenta a fidelização do negócio, você aumenta o relacionamento cliente-banco,
você potencializa o vetor banco. Ele não é só um vendedor de produto. Ele vai ser o agente de fomento daquele território. O que eu acho mais fascinante, que aí vocês vão poder entender, e a gente está aqui caminhando para concluir aqui nossa entrevista, é que isso é o que motivou e está motivando a Cíntia, né, a ser seu objeto de pesquisa em mestrado e doutorado, né, na UFC, a partir desse olhar que envolve a saúde coletiva no sentido amplo, porque ela está lá vendo a alimentação, o que essas pessoas vão poder se alimentar nesse bosque comunitário de economia ecológica, como foi, onde o que as pessoas vão plantar, que vão poder vender e vão poder se alimentar, mas que isso não vai se reduzir à produção, à circulação de renda, mas também vai produzir um lucro social, onde essas pessoas tenham acesso à arte, a esporte, a terapia coletiva e uma biblioteca, né? Parece que me falou de uma ideia. Sim, uma biblioteca. Porque a gente acredita, com essa visão de saúde coletiva, a saúde pela própria definição, né? Ela não se resume a não estar doente. Ela é muito além disso. Ela perpassa pelo lazer, arte, educação. Então, assim, é o estar bem, mas o estar bem em plenitude. E essa plenitude, ela só é conseguida, potencializada, idealizada, se a gente conseguir atuar em vários outros segmentos. Trabalho, moradia, lazer, segurança, que isso é no Janguruçu, que é o território de pesquisa, né, ponto-alvo de pesquisa, é um dos bairros mais perigosos, não tem coleta de lixo, o correio não chega lá. Então, são inúmeros problemas sociais que aquela comunidade enfrenta. E, assim, pensar de forma saudável aquele território, a gente tem que trabalhar em vários vetores, também garantindo alimentação, lazer, né? Tudo isso a gente tenta com que a comunidade faça parte do projeto. Então, no primeiro momento, a gente está ouvindo os moradores, né? Tentando fazer uma cartografia do local, identificando as potencialidades do local, para a gente construir alguma coisa de proposta com os moradores, né? Com os habitantes da comunidade, do território. E já está sendo visto também a ação da biblioteca, que seria um local que a gente está idealizando, de convergência das pessoas, da comunidade, não só para ler, mas ter atividades lúdicas, atividades em saúde, atividades que pudessem congregar aquela comunidade, porque uma das coisas que me deixou mais triste no Janguruçu é que a gente não vê criança na rua. Então, a gente não vê que brincando, né? Se divertindo. As crianças não se sentem seguras a andar na rua. Então, é muito triste você ver uma comunidade que nem a criança tem segurança de brincar na rua, porque os pais não conseguem deixar as crianças livres, porque a ameaça é tão sólida, é tão perceptível, que eles não têm esse ambiente de segurança, eles não têm um ambiente de coletividade, eles não têm um ambiente para ser dito como deles. Sim. Eles próprios não conseguem se sentir pertencentes ao território. Isso é muito triste. Isso é deixar toda aquela comunidade sem esperança alguma. E assim, nada foi feito até agora. Será que nada pode ser feito? Essa é a grande pergunta. Esse é o ponto-chave. A Cíntia, né, como deu para vocês verem, ela o pensamento que ela demonstra, as vivências, é um pensamento complexo, porque mistura vários fios da realidade. É um pensamento sistêmico, ela não está olhando para as coisas de forma linear, fragmentada.
é um pensamento que busca integrar, porque foi isso que ela se educou na sua vida. Foi assim que ela se formou na sua missão educadora de construir, ora no mundo econômico, como o Banco do Brasil, como dentista, ora no mundo educacional, na universidade, ora no mundo da saúde, falamos aqui, ora no mundo do esporte, mas no mundo pessoal da família, das questões sociais, que sempre foi um valor, né, para ela e para a sua família, das questões ambientais e da participação ativa, né, em todos os grupos, do colégio ao trabalho, de forma democrática, que constituiu ela como ser e que se coloca agora para esses novos desafios, né? Sim. Profissionais, continua, acadêmicos, né, do mestrado, doutorado, mas há 2 mundos que eu queria que você falasse, que eu sei que é muito especial e não foi abordado, que é o mundo da arte, o mundo da dança, que sempre pautou sua vida, e o mundo da fé de Maria, do seu encontro sempre presente na sua vida, o quanto isso sempre teve ali presente, esse corpo que dança em vários movimentos, essa fé que anima cada luta, cada desafio, cada dor. Gide, você gosta de fazer a gente chorar, viu? Maria teve presente muito na sua vida, né? Sim, em vários momentos. E, assim, testemunhos de fé por Maria eu tenho vários. Né? Nem sei se teria, assim, um mais, um menos, porque todos eles me levaram até aqui, me trouxeram até aqui. Antes mesmo de vir aqui, eu vim em oração. Acho que é por isso até que eu cheguei atrasada. Porque eu vinha pedindo, oh, Maria, intercede que eu consiga transmitir a minha missão. E, assim, a fé está em tudo isso. Sempre. Sempre. A fé é o que me move. Em tudo. E sempre enfrentando, né, Cíntia, muitas injustiças, muitas violências de ordem pessoal, social, e sempre declarando a todos, né, a independência, a coragem, o amor. Né? Mas nem sempre foi assim. Existem alguns momentos de cinza, né, em tons de cinza, vamos dizer assim. Momentos que a gente questiona a fé, momentos que a gente não está tão próximo, não está em sintonia. E quando a gente olha para trás e identifica esses momentos, a gente consegue perceber e consegue identificar como foi importante alguém chegar, estender a mão e te trazer de volta para a fé. Então, assim, alguns anjos apareceram na minha vida nessas ocasiões. E isso eu acho que é o zelo, o cuidado que Maria tem por mim. Então, isso para mim é realmente muito forte. Eu sou muito criticada pela fé. Assim, em alguns momentos, a gente até é meio que de ridicularizado. Ah, é beata? Ah, só quer ser a certinha? Não, pelo contrário, eu acho que eu erro muito. Mas sem a fé, eu erraria muito mais. E sem a fé, talvez eu não conseguisse me reerguer. Então, assim, isso para mim realmente tem um valor. E é um tesouro. É algo que para mim não tem comparação. A fé. E quanto à arte, à dança, a arte eu acho que é uma forma da gente enxergar o sagrado no concreto. É uma das formas da gente enxergar o sagrado no concreto. Então, a arte, ela aquece o coração, ela transmuta o pensamento, eleva a alma. Então, todas as formas de arte que conseguem fazer isso pelo ser humano,
conseguem elevar o espírito. Ela já cumpriu o papel quando fez isso. Então, assim, a dança tem um poder muito forte em mim, e nas minhas filhas também. Então, assim, me traz uma leveza, uma paz que é sem igual. Então, assim, realmente a dança ela tem esse poder de elevar. Eu queria te agradecer muito, Cíntia, pelas palavras, pela sinceridade, pela abertura, né? Em compartilhar com outras pessoas que talvez estejam passando por desafios semelhantes, ou que podem iluminar seus caminhos, né? Suas próprias missões educadoras, como mãe, como mulheres, como profissionais, como cidadãs, como pessoas que também carregam a religião, a arte, né? A família no seu coração, na sua vida. Queria agradecer porque isso, no momento em que se mata muitas mulheres no estado do Ceará, no momento em que as desigualdades e as violências contra as mulheres ainda permanecem, mesmo a partir da Marcha das Mulheres em Washington, a partir da Organização das Mulheres, né, as lutas ainda são muito grandes, né? E você é um símbolo, né, do que você plantou e do que você vai continuar semeando na sua vida, para inspirar, né, desde as suas filhas, mas também outras mulheres. E queria te pedir qual era a mensagem que você deixaria aí para as mulheres que estão te assistindo, incluindo sua família, aquilo que você gostaria de compartilhar, né, dessa tua jornada de vida. Não desista, lute e tenha fé. Muito obrigado aí, agradeço. Eu que agradeço o convite. E me encontro à disposição de quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, Cíntia Cardoso. Precisar de algum incentivo, alguma palavra, me coloco à disposição. É importante dizer que esse projeto do Bosque Comunitário de Economia Ecológica, a Cíntia, com o professor Fábio Sobral, e outros atores, né, João Vitor, Anderson, estão unindo aí universidades, comunidades, empresas, né, vários setores da sociedade para tratar a pobreza, a violência e as mudanças climáticas, mas com o olhar das mulheres. Sim. E não apenas com o olhar dos homens, dessa que é mãe, que é mulher. Muito obrigado, Cíntia, e mais uma vez obrigado por participar do podcast Missões Educadoras. Tivemos a honra de estar aqui com Cíntia Cardoso, que trouxe as suas contribuições como bancária, como dentista, como mãe, enfim, em várias áreas da vida, né, na arte, no esporte, só que ela integrou tudo isso, em nome de algumas causas, em nome de alguns sonhos. Muito obrigado.